Oi, gente! Agora, nesse último vídeo, nós vamos falar sobre a alimentação, efetivamente, dessas crianças, né? A gente está aqui falando sobre crianças índigo, cristal, diamante e arco-íris, né? E eu sempre me refiro a elas como crianças especiais, mas eu também quero dizer que a palavra especial, o adjetivo especial para essas crianças não quer dizer que as outras não sejam especiais, absolutamente, né? Que criança que não é especial, né? Aliás, que ser vivo nesse planeta não é especial, todos são especiais. A questão aqui é que a gente está falando de um grupo, né, específico de crianças que veio para cá com uma tarefa, né? As outras crianças que não apresentam essas características, de repente elas não vieram para cá com essa função, elas têm outra função, né? Elas têm outras cargas karmáticas, né? E seguem um rumo diferente, né? Mas eu acho, de uma maneira geral, a maior parte das crianças que estão chegando aqui estão vindo com essa configuração, tá? Então, assim, o que eu vou falar de alimentação, na verdade, se aplica também a essas crianças, aos adolescentes, aos adultos de uma maneira geral, porque as crianças índigo, esse grupo que a gente está falando, eles vieram para cá justamente para modificar os nossos hábitos, os hábitos existentes, né? Os hábitos que já foram cristalizados, né? Através das gerações anteriores. Então, eles vieram para modificar isso e a gente tem que estar aberto para essas modificações. Eu fiz algumas anotações, porque senão eu me perco, que é tanta coisa para falar. E então, assim, como que eu vou alimentar uma criança dessas, né? Uma índigo, uma cristal, diamante, arco-íris. Bom, a fórmula é extremamente fácil, né? Você vai pensar assim, que de todos os alimentos oferecidos neste mundo, você vai escolher aqueles que são naturais, os que vêm da natureza. Então, normalmente em supermercado você acha pouquíssima coisa, né? Se tá em pacotinho, se tá embalado, se tá em alguma caixinha, se foi conservado, etc e tal, não serve, né? Então, era muito bom que você tivesse acesso sempre a alimentos naturais. Então, assim, vai para a quitanda, porque é lá que está a alimentação do seu filho, dessa criança, tá? No supermercado é muito pouco, talvez grãos, né? Que você vai comprar em supermercado. Mas o grosso mesmo está numa quitanda. Fruta, verdura, legume, tudo que tem em quitanda, tá? Eu sei, eles vieram com alergias, inclusive tem crianças que têm alergia até à banana, né? Mas eu acho que essas alergias a alimentos da natureza são decorrentes de uma sequência de alergias que culminou naquele alimento que seria uma banana, uma cenoura, alguma coisa desse tipo, né? Mas aí são casos específicos, separados, que a gente tem que falar um por um, né? Tem crianças muitas alérgicas ao glúten, mas e o glúten de uma certa forma vem da natureza, mas não é não, porque a alergia ao glúten, que inclusive atinge adultos também, ela é proveniente de um uso totalmente irregular do glúten pela indústria, né? Mas aí também é um videozinho separado, tá? Então você pensa assim, sem neurose, sabe? Se 80% do que ele come for bom, for de qualidade, for natural, tá bom. Porque os 20%, gente, vamos combinar, a gente vive nesse mundo maluco, a gente até precisa, né? Não ser tão sutilizado assim, a gente tem que ter alguns elementos aqui para poder se relacionar com a energia desse mundo, tá? Então, não neurotiza, né? Se a maior parte da alimentação dele for boa, de qualidade natural, uma coisinha ou outra ele até pode comer, né? E outra, né? Não é tudo que ele vai gostar. Ele vai ter os gostos dele. Então, de repente, não gosta de feijão preto, por exemplo. Então, tudo bem, não come feijão preto.
né? Ele vai gostar de outras coisas que talvez você mesmo não goste. Eu conheço crianças que amam jiló, né? Eu amo jiló, mas tem adulto que, nossa. Então é legal a mãe, né, ou quem cuida da criança, não colocar já esses adjetivos que ele só conhece quando ouve. Então, tipo assim, algum adulto fala, nossa, isso daí é amargo, é isso, é aquilo. Pronto, ele já tem uma informação que aquilo é amargo, que aquilo é ruim. Pela feição da pessoa que descreveu, ele já sabe, ops, isso daí eu não vou gostar, né? Então é bom a gente meio que fazer cara de paisagem para tudo, né? No que se refere às nossas expressões, né, com relação aos alimentos, e deixar que eles escolham, né? Eles vão escolher o que eles gostam, o corpo deles vai pedir o que ele está precisando, né? Na consultoria que eu dou, eu criei eu chamo um prato mandala, né? Ou a mandala do prato, né? Que basicamente são 5 itens que um prato deveria ter. Isso para a criança, para o adulto, para o idoso, né? Então, assim, 5 itens, né? Pensa, grãos, cereais, né? Do grão vem proteína, certo? A proteína do vegano vem dos grãos, a fonte principal, né? Porque proteína tem em todos os alimentos. Então vamos voltar: grão, cereal, verdura, né? Folhas, legumes e raiz, tá? Então, se você tiver um pouquinho de cada coisa nesse prato, tá ótimo. Complementa com alguma semente, tá? E tem também a maneira certa de comer a semente, tá? Ela não pode ser in natura, ela tem que estar ou hidratada ou moída, tá bom? Uma outra coisa excelente são castanhas, mas tem criança que tem alergia à castanha, então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, assim, se você tem um prato como esse, você já está dando tudo o que ele precisa, né? Aí vem aquela pergunta, mas como que eu vou substituir a carne? Então, assim, a carne você não tem que substituir, né? A carne, o ovo e o leite, você não tem que substituir, você exclui, tá? Ele tá atrapalhando essa história, ele tá atrapalhando essa mandala do prato, tá bom? Tira, porque tudo que o teu filho precisa tá ali, tá? Não precisa, o corpo deles, aliás, fique bem claro isso. Eu já vi famílias que, como a criança se recusava a comer carne, né? Eu estive na casa de famílias que a cozinheira, a vovó, a mamãe fazia a carne escondida, tipo, batia no liquidificador, né? Gente, isso é muito tóxico para essas crianças. Elas não podem com carne, elas não querem e não podem, nem carne, nem leite, nem ovo, nem um monte de outras coisas. Então tem que respeitar. A gente tem que aprender a mudar essa maneira de pensar. A proteína não está ali nesses alimentos, tá? A proteína está em todos os alimentos da natureza. E a quantidade de proteína que o ser humano precisa, ela não é tudo isso aí que falavam há 2 décadas atrás, né? É bem menos, né? Inclusive tem muita gente doente aí porque está consumindo muita proteína, né? Proteína demais que sobrecarrega o rim e acarreta um monte de coisas, tá? Então é isso. Então o prato mandala é esse. Frutas, né? O certo é entre as refeições, né? Então uma boa salada de fruta não é como sobremesa. O ideal, tá? O ideal é entre as refeições, tá bom? Uma dicasinha rápida, assim, aqui é muito curtinho, né? Mas o cálcio, né? A grande preocupação das mamães é cálcio e ferro, né? Ferro em qualquer legume de cor verde escura você tem, em grande quantidade. O cálcio, abuse do gergelim, tá? Leite de gergelim, que eu posso ensinar a fazer depois. O tahine, que é a massa de gergelim pura, né? O próprio gergelim, né? A sementinha moída. O gersal é um sal com gergelim batido, né? Então você pode usar esse sal. Enfim,
O gergelim, ele tem 9 vezes mais cálcio do que o leite de vaca, né? E o leite de vaca não é para o ser humano, o leite da vaca é para o bezerrinho, tá? A química dele, a fórmula dele não é feita para o ser humano, é feita para o bezerro, tá bom? Eles não precisam de suplementos, tá? Se eles comem bem, gente, uma criança que come bem, uma criança que come tudo isso aí que eu falei, que eu não vou repetir, ela não fica doente. E se fica doente, o corpo vai conseguir combater a bactéria, o vírus, seja lá o que for, tá? Aí você não vai usar remédio, tá? Lá no meu canal do YouTube, eu fiz uns vídeos sobre essa questão do antibiótico, como criar uma criança sem tomar remédio, como criar uma criança sem tomar antibiótico. Vocês vão dar uma olhadinha lá para ver, tá bom? A alimentação vegana e esse tipo de alimentação que eu tô falando, muito erroneamente as pessoas a consideram cara. Ela não é cara, absolutamente. Você gasta muito mais dinheiro com carne, com queijos, com leites e com etc e tal, né? Ela é uma alimentação fácil e barata, tá? O que pode encarecer nesse tipo de alimentação é orgânicos, né? Então, os orgânicos, sim, eles estão... O preço deles é mais alto, mas é óbvio, né? É óbvio, porque a produção é muito menor, tem uma série de questões aí envolvidas, mas vale a pena o investimento. Você não precisa ter 100% da sua alimentação orgânica, mas você pode sim, pelo menos as frutas, os legumes e as folhas, principalmente, você pode optar por comprar orgânicos, tá? E uma coisa muito legal que eu apliquei na minha vida, né? Eu sempre ensino as pessoas que, poxa, algumas coisas fazer em casa. Sei que a mulher saiu, ela saiu para trabalhar, o posto dela, né, de ficar na cozinha, e isso não desmerece ninguém que ficou, absolutamente. Eu fiquei, né? Eu, quando tive minhas filhas, eu parei de trabalhar e fiquei em casa o máximo de anos que eu pude, né, cozinhando e cuidando, né? Mas é muito legal fazer algumas coisas em casa, né? Isso inclusive tem uma conotação assim inconsciente, sabe? Muito bacana, muito forte. Então fazer um pão, um bolo, um suco, não sei, coisas que você pode fazer em casa para oferecer para o seu filho, tá? A última coisa que eu quero deixar bem claro, que eu também vejo isso nas famílias que eu vou, é a quantidade de comida. Então, essas crianças, elas tendem a comer muito pouco. Muito diferente, né, do que a gente foi acostumado, né? Eu lembro, minha avó falava, mangia, mangia que ti fa bene. Então, fazia a gente comer até o último grão daquilo que estava no prato. Essas crianças não comem muito, elas são magrinhas mesmo, elas são mais franzinas de repente, né? Isso não tem nada a ver com a saúde delas, né? O fato de ela ser magrinha não quer dizer que ela não é saudável, tá? Então, se quer comer pouco, come o que você quer comer, né? E não se preocupe, porque esse equipamento que eles vieram com uma sabedoria muito grande, né? Então, assim, eles não precisam de tanto alimento, né? Essa que é a grande sacada da história, né? Eles não precisam de tanto alimento como nós precisamos no nosso passado, tá bom? Bom, gente, eu tive que falar muito rápido, tem muita coisa para falar e eu quero que vocês deixem aí as suas impressões, isso tudo. Tem lá o meu canal no YouTube que vocês podem acessar algumas outras informações e a gente vai continuar com esses vídeos porque a gente teve uma resposta bem bacana, muita gente realmente se envolvendo com isso e é um grande prazer para mim poder ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!